Bom dia, estamos começando nossa aula de hoje, dia 14 de maio de 2021. É uma sexta-feira de muita chuva aqui em João Pessoa, desde ontem, aliás, de muita chuva. E, olha, o que a gente vai começar a ver, continuar a ver hoje, é um pouco da história também da genética. Que a genética, especialmente a genética molecular e as abordagens moleculares, elas se consolidam no século XX, e faz com que a biologia se torne integrada à física e à química. Do mesmo jeito que a física quântica, ou a mecânica quântica ondulatória, integrou a física com a química, né, as abordagens moleculares do estudo da vida, dos seres vivos, permitiu essa união, essa paradigma, a formação desse paradigma único. Um momentinho. Um momentinho aqui. Então, eu estou vendo coisas aqui ao mesmo tempo. Tá. O que a gente vai ver hoje, na primeira parte da aula, ou começar, pelo menos, que eu nunca sei direito qual vai ser o tempo do nosso rendimento, é a caracterização molecular do gene. Como o gene foi caracterizado como sendo o DNA. E a gente vai ver até a dupla hélice, né, de Watson e Crick, sobre aquelas histórias do que se aconteceu, do que aconteceu, né, ali nos bastidores. Vou já compartilhar aqui. Só temos 10 pessoas, mas vamos lá. Tela inteira. Está gravando, estou compartilhando. Ultimamente eu só tenho tomado café de manhã cedo até mais 9 da manhã e tudo para dar um intervalo de 12 horas entre, no mínimo, entre o café e o sono seguinte. Porque realmente cafeína atrapalha nosso sono. E esse aqui é com leite vegetal. Mas vamos lá. Olha, eu estou indo meio devagar por conta do Bisange, então é a partir aqui do Griffith. Estou indo meio devagar por conta do que tem pouca gente em sala de aula. Ainda. Muito pouca gente. O povo está dormindo, né? Hoje eu acordei, só não me levantei mesmo, porque acordei 5 e pouco da manhã. Me levantei mesmo, eu queria pedalar um pouquinho, mas com esse tempo de ontem, de hoje, não deu. Deixa para depois.
Por enquanto, estou compartilhando dessa forma para poder ficar vendo aqui a movimentação, né, em vez de ser projetar tudo. Vamos lá. Olha, vamos falar primeiro do Frederick Griffith, que foi um bacteriologista britânico, e vocês podem ver que ele viveu a Primeira Guerra Mundial e viveu a pandemia da gripe espanhola. E uma coisa que aconteceu, ele era médico, bacteriologista, uma coisa que ocorreu, que foi muito comum, como consequência da gripe espanhola, porque vocês sabem, as bactérias que acabam infectando e muitas vezes matando mais do que o próprio vírus. Certo? E ele começou a pesquisar o porquê da bactéria da pneumonia, né? O pneumonia, micrococcus, perdão, é o streptococcus, né? Pneumonia, e que tinha duas cepas, uma lisa letal e uma, experimento aqui dele, uma lisa mortal e uma rugosa, né, que não tinha efeito. Certo? Vários experimentos que ele fez, resumindo, vou colocar aqui a apresentação. Considerando vários experimentos que ele fez, de uma forma resumida, porque ele queria saber o que tinha. Qual era a diferença entre a lisa e a rugosa? Por que a lisa é letal, a que tem uma capa açucarada, né, que tem uma outra parede, ou seja, uma gram-positiva, e a rugosa não. Então, ele pegou a estirpe R não virulenta, rugosa, e se injetar num rato, ele sobrevive. A outra morre, né? Se a virulenta for morta por ação de calor, o ratinho vive. Agora, se ele pegar, o que ele descobriu foi o seguinte: se ele pegar a virulenta, matar por ação de calor, mas misturar com a cepa não virulenta viva e injetar, o ratinho morre. Ou seja, o que caracteriza a cepa virulenta passa para as lisas. E depois se observou que as cepas lisas são transformadas, e depois ficou conhecido como fator transformador, que não se sabia o que era, elas são transformadas em cepas lisas. As rugosas viram lisas, ou seja, as não virulentas viram virulentas. Se misturar as não virulentas vivas com virulentas mortas. Ou seja, esse fator transformador permanecia ativo, independente daquele ser estar vivo ou não. E fez vários experimentos e observou que porque uma hipótese é que as cepas não virulentas vivas estavam incorporando por alimentação, por um processo de alimentação, material das mortas e adquirindo a virulência. Só que essa hipótese não se confirmou por conta de que
essa virulência passa adiante. Essas bactérias, ao se multiplicarem, permanecem virulentas por muitas e muitas gerações seguintes. Elas se transformam em virulentas e passam adiante. Ou seja, o que passou da virulenta para a não virulenta que provocou essa transformação, esse fator transformador, é hereditário. É hereditário. Mas o que era? Não se sabia. E eu esqueci de dizer, mas foi em 1920, na época da pandemia. Justamente em 1920, na época da pandemia. E ele só foi publicar esse trabalho dele porque, olha, ele não tinha mentalidade de pesquisador, ou as implicações ele não tinha muita consciência das implicações desse trabalho dele. Ele não tinha percebido uma coisa, que o que passou não tinha percebido uma coisa, que ali estava era evidências de que o que é hereditário é uma molécula. Uma molécula que sobreviveu, vamos colocar entre aspas, à morte daquelas bactérias. Hoje, né, vocês sabem que bactérias elas fazem a transmissão de DNA, de material genético, horizontalmente. Elas conjugam material genético entre elas, não é simplesmente não é simplesmente se dividindo e se multiplicando, mas cepas diferentes, uma pode transmitir para a outra o material genético. Então, elas têm essa capacidade de incorporar material genético de outras bactérias, certo? Fazer a conjugação. E agora ele não tinha percebido isso, que era uma evidência, foi as primeiras evidências de que o que é hereditário é uma molécula. O que caracteriza a transmissão, ou seja, o gene, tem uma molécula. É lógico que já se desconfiava disso, mas não se tinha nenhuma evidência, era tudo hipóteses. Mas que molécula é essa? É outra história, né? Então, vamos continuando aqui. Opa. Em que Griffith não desconfiava? É demais. É que... Vamos lá. Isso só foi resolvido nos anos de 1940. E o Schrödinger, aqui, peguei essa chargezinha porque fazem muita piada com o gato de Schrödinger, né? Sobre o seu gato, senhor Schrödinger, eu tenho boas e más notícias. Mas vamos lá. Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger, Nobel de Física de 1933. Por que ele está falando dele agora? Por causa de um livro que ele escreveu, que tem edições em português, já muitas. Ele escreveu e publicou em 1944. O que é vida? O aspecto físico da célula viva, de Erwin Schrödinger. Seguidamente, matéria e fragmentos autobiográficos. Essa aqui é uma capa da Unesp com Cambridge, com a editora da Cambridge. E nesse livro, ele se questiona qual a molécula que seria o gene. Esse livro foi um bocado influente, certo? Porque ele mostra todas as argumentações de um físico quântico, né, da mecânica quântica ondulatória, um dos que estabeleceram os principais princípios da mecânica quântica ondulatória, é dele a equação da função de onda,
que ela se desdobra naqueles que vocês veem de números quânticos, números quânticos spin, do elétron, como do spin magnético e muitos outros, e a partir dali se calcula o formato as formas prováveis dos orbitais, etc. Né? E aquele princípio do gato Schrödinger é porque um elétron ele pode estar se a gente não tem acesso a ele, ele pode ser ao mesmo tempo dois aspectos opostos. É como se fosse aquela história do gato tá vivo ou morto. Né? Porque a analogia que se faz é se você tem um gato numa caixa e coloca um radioativo, um elemento radioativo, certo? Quando o elemento decair, houver um decaimento e que se quebra um frasco de veneno, no momento do decaimento, o gato morre. Se ele não decair, o gato continua vivo. Mas a probabilidade dele decair ou não é igualmente ao acaso. Então, sem a gente saber como é que está a situação da caixa, é lógico que isso é uma analogia, é para explicar a situação do elétron, que está em dois estados sobrepostos ao mesmo tempo. É como se fosse gato vivo ou morto ao mesmo tempo. Sim. Quando ele fala, a partir do conhecimento de física, que tipo de molécula seria o gene, ele aponta várias características e, no final das contas, eu teria uma molécula contraditória. Ela teria que ter regularidade e irregularidade ao mesmo tempo, para poder gerar diversidade. Ser muito compacta, mas conter muita informação. Ser muito compacta, porque já sabia que era no cromossomo. Já sabia que o material estava no cromossomo e continha todas as informações de um determinado ser ali. Mas que molécula era essa? No começo dos anos 40, já se sabia que o gene estava no cromossomo, já se sabia muito bem qual a composição química do núcleo. Ácido nucleico, por exemplo, foram descobertos em 1869. Porque se um bioquímico suíço, Friedrich Michel, usando leucócitos do pus humano ao extrair os componentes que estavam mais concentrados no núcleo, observou que havia uma substância que ele chamou de nucleína, e depois se verificou o caráter ácido e mudou para ácidos nucleicos. Ao longo do século XX, é que se determina que há dois tipos básicos de ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, já se conhecia isso. E se determinou que era no cromossomo. Mas, por essa ocasião, começo dos anos 40, muita gente, mas muita gente mesmo apostava que era a proteína que tinha a informação genética. Hoje em dia, né, que ele já está tão acostumado com o DNA, parece tão lógico que o DNA seja informação e a proteína seja só o faz tudo. Mas nessa época se imaginava que se os genes arrumados... Olha, imaginava o seguinte, se os genes estão arrumados no cromossomo, como um colar de contas,
certo? Considerando as características físicas da molécula do DNA, tinha gente que pensava que ele era como o fio que une esse colar de contas. E os genes seriam as contas, e as contas seriam proteínas. Porque o DNA seria meramente estrutural, porque é uma molécula muito simples. E eles achavam, porque eles não sabiam que, também que a sequência, eles sabiam que são 4 pares de base, perdão, 4 tipos, né? 4 tipos de bases nitrogenadas no DNA, isso já se sabia, mas pensava que elas se alternavam de forma repetitiva, como muitos polissacarídeos. Muitos polissacarídeos estruturais, por exemplo. Tem aquela subunidade de forma repetitiva, formando uma estrutura fibrosa, por exemplo. E que ele era fibroso, isso já tinha conhecimento disso. Então, para muita gente era mais plausível pensar que o DNA fosse apenas um fio, uma estrutura que servia de suporte para os genes. E os genes de proteína, porque as proteínas eram os que faziam tudo dentro da célula. Então, também assim, seriam responsáveis pela informação genética. Que também, porque já se tinha conhecimento, né, de monte olha, em 1940, já se estava elucidando muita coisa do metabolismo. Via glicolítica foi elucidada, pelo menos em forma de esboço, né, porque muita coisa se descobriu depois, mas ainda no século XIX, que vem de Emden Meyerhoff, bioquímicos alemães. Um bioquímico e uma bioquímica. E o ciclo do ácido cítrico, o ciclo da ureia, isso é tudo dos anos 30, 1930, 1932, 1936, né, o Hans Krebs. Então, e fora que as enzimas, conhecimento sobre a atividade enzimática é desde o final do século XIX, que, como aceleradoras do metabolismo, das reações químicas que permitem o metabolismo. Então, as proteínas estruturais já se conhecia um monte de funções. E mais uma delas seria a genética. Mas, vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte. Desde 1933, que Oswald Theodor Avery, se não me falha a memória, ele é americano. Griffith é britânico. Tanto o Avery, digamos assim, ele duvidava dos resultados. Eu repetia aquela figura aqui, os experimentos do Griffith, porque quando o Avery, em 1933, quando ele tomou conhecimento dos resultados do Avery, e ele já tinha 55 anos de idade, ou seja, ele começou nesse trabalho já com uma certa idade. Já com uma certa idade. A questão não é o intelecto, e sim o pique para encarar laboratório, né? Em 1933 já tinha 55 anos, e quando vocês vão ver que ele vai publicar o resultado dele em 1944. Em 1933, ele tomou conhecimento e, de cara, achou que tinha alguma coisa errada com esse experimento dele, que o experimento não estava certo. Que esse experimento ele deve ter cometido algum erro experimental, mas o que ele fez? Ele repetiu os experimentos atrás do erro. Começou a repetir os experimentos atrás do erro.
Em 1940, obtém os mesmos resultados. A sequência é assim, não obtém os mesmos resultados, começou a obter e não teimou mais. Então, vamos ver o que está acontecendo. Que raio é esse de fator de ativação? Qual é a natureza molecular dele? Então, ele começou a fazer análises. Primeiro ponto, remoção de detrito dos invólucros. A atividade, eu coloquei aqui de forma, que significa aqui positivo, quer dizer que a atividade transformadora manteve-se intacta. Acho que tem gente pedindo para entrar. Tem. Vamos lá. Seguinte. Então, o Avery, ele remove os detritos dos invólucros, que as bactérias virulentas, né? Bactérias virulentas têm aquele invólucro. Então, na hora do aquecimento e de acabar com aquelas bactérias, ele retirou os detritos. A atividade transformadora de que o resto dessas bactérias virulentas, transformando bactéria não virulenta, manteve-se intacto. Quer dizer que as bactérias tiveram ação virulenta. As não virulentas viraram virulentas, né? Mantiveram aquela mesma, o ratinho morrendo, né? Dissolução de lipídios. Continua havendo atividade. O ratinho continua morrendo, né? Ou seja, a cepa não virulenta continua virando virulenta. Removeu proteínas, continua morrendo. O que quer dizer? Usou proteases para digerir proteínas, continuou morrendo. Continuou havendo a transformação em cepa virulenta. Aqueceu a 65 graus Celsius, e isso gera desnaturação de proteína. Mais ácidos, para reforçar essa desnaturação de proteína. O rato continua morrendo. Está tudo positivo. Quer dizer o seguinte, que o princípio transformador não poderia ser açúcar, nem lipídio, nem proteína. Professor. Oi, tem gente querendo entrar, né? É. Pronto. Então, o princípio transformador não poderia ser nem açúcar, nem lipídio, nem proteína. Ele fez testes exaustivos, né, no começo dos anos 40, no começo dos anos 40, e deu tudo, continua havendo transformação. E ele só obteve atividade negativa quando ele começou a usar coisa que degradasse DNA. Já se conhecia enzimas que degradavam DNA. Quando ele usou enzimas que degradavam DNA, aí ele acabou com a atividade transformadora da cepa, que passava da cepa virulenta para não virulenta. Uso de luz ultravioleta também deu negativo. Análises químicas com eletroforese, etc., tudo estava apontando que era o DNA. Em 1944 ele publica. E muita gente ainda começou a desconfiar, mas o trabalho dele foi muito rico em evidências. Professor, ainda tem gente querendo entrar. Eu não vi. Sim. É porque... Vou esperar um pouquinho, porque de vez em quando some aqui para mim. É Clarice que quer entrar, ela não está conseguindo, não. É porque eu tenho que permitir aqui, tem que aparecer para mim, permissão. É Consegui, porque às vezes... Obrigada. Ah, certo. E tem que aparecer, eu clicar aqui no botãozinho permitir e não está aparecendo para mim. Olha,
Então, o trabalho lá de Avery, né, que foi publicado em 1944, acabou, ele, por mais que tinha muita gente que duvidava que era o DNA, o material que tinha informação genética, foi com tantas evidências, foi tão minucioso, que convenceu. E os trabalhos posteriores também mostravam isso, que o DNA era a molécula que carregava informação genética. Tanto é que foi publicado em 1944, no mesmo ano daquele livro de Schrödinger, que... Quer ver? Ah, tá todo mundo aí. No mesmo ano do livro de Schrödinger, certo? Em 1944. Então, o ano, né, em que se caracteriza o DNA como material genético, que é publicado esse resultado em 1944, né? Só de como agora é o seguinte, como é que o DNA, por que o DNA permite, mesmo sendo uma molécula simples, permite ter a informação genética? Você pode ver aqui pelo que diz Schrödinger no livro Que é a Vida, porque é uma molécula que tem que ser regular e irregular ao mesmo tempo e contém uma quantidade grande de informação. Hoje em dia a gente pode realmente imaginar que a informação, para poder ter regularidade e variedade ao mesmo tempo, e ser compacta, e ter grande quantidade de informação, a informação tem que ser como um código. O DNA, porque se fosse uma proteína que são muito variadas, então não poderia carregar grande quantidade de informação, enquanto que o DNA justamente permite ser muito mais compacto. Teria que ser um sistema de código com letras. Simplesmente isso. Por isso que o DNA é pouco variado, porque ele funciona como um código, como letras, para que tem que ser decodificado em outras moléculas, decodificadas em outras moléculas, no caso é o RNA, né, para depois proteínas ou outras funções relacionadas à atividade gênica, né? E isso permite ser muito compacta. Agora a gente, depois disso, consegue perceber por que o DNA e não proteína. Porque, na realidade, o DNA funciona como um código mesmo, um livro. O material, os genes funcionam como se fosse um manual, um código de livros, que tem que ser lido. O DNA é passivo. O DNA sozinho não faz nada. Tem que ter RNA e proteínas para se ter alguma coisa, né? Então, a partir daqui, a busca foi por que o DNA, o que caracteriza o DNA, ou qual é a estrutura dele na célula que permite que ele tenha o gene. Então, agora vem a história aqui que envolve Wilkins, o Maurice Wilkins, Rosalind Franklin, James Watson, Francis Crick, Linus Pauling e Perutz, o Max Perutz. Uma história bem interessante. Uma história bem interessante. Mas vamos lá. É mais ou menos por uma ordem cronológica. Tem coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas o papel do Watson Crick é um pouco posterior. Quem realmente começou com essa história da descoberta ou da modelo proposto para a estrutura do DNA, é melhor colocar assim, foi o Wilkins.
Vamos lá. Apresentação de slide do slide atual. O Maurice Hugh Frederick Wilkins, neozelandês, criado no Reino Unido, neozelandês como era Rutherford. Esse monumento aqui é na cidadezinha que ele nasceu, na Nova Zelândia, na rua, em homenagem a ele. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1962. Ele dividiu o Prêmio Nobel com Watson e com Crick. E Rosalind Franklin já tinha falecido, depois eu conto. Mas, criado no Reino Unido, físico formado em 1930, na década de 1930, estudou na década de 1930, colaborou no projeto Manhattan, da bomba atômica nos Estados Unidos, e voltou para o Reino Unido depois disso, e em 1946 ele assume a direção de uma unidade de biofísica do King's College, em Londres. E o trabalho dele era com cristalografia de raio-x, uma técnica recém-desenvolvida, que foi desenvolvida em Cambridge e que muita gente estava começando a usar. A cristalografia de raio-x, no livro do Mukherjee, ele fala de uma forma bem didática. Na realidade, olha, energia, luz, quando passa para objetos opacos, forma sombras. Então, na cristalografia de raio-x é mais ou menos como você deduzir matematicamente a forma tridimensional de algo, de um objeto, a partir do padrão de sombras. Ou sendo agora mais técnico, na cristalografia de raio-x, a gente passa um feixe de raio-x por causa da energia, e o comprimento de onda é muito pequeno e a energia é muito alta, então ela se presta para moléculas, a nível molecular. Passa por grupo de moléculas e o padrão de espalhamento é de acordo com a forma dessa molécula. Só que moléculas em suspensão, você não vai poder usar uma molécula só, claro. E moléculas em suspensão aquosa, elas não se param, elas não ficam quietas. Então não tem padrão nenhum. Elas têm que estar no estado cristalino, porque no estado cristalino as moléculas estão em distâncias regulares uma das outras. Então, cria-se um padrão regular. E a partir do padrão de espalhamento do feixe de raio-x, se faz cálculos para se deduzir a forma daquela molécula. E isso não é uma matemática simples, não. Eu tô que quem começou a fazer isso eram físicos mesmo, certo? E ele estava interessado realmente em investigar o DNA e começou a usar a cristalografia do raio-x para investigar qual seria a forma do DNA. Então, agora ele não estava obtendo resultados muito bons, porque realmente cristalizar DNA não é simples. E ele estava usando um método em que o DNA ele ficava enrolado num suporte metálico. E por conta disso, hoje a gente sabe, né, que o DNA, ele, para manter uma forma estável, ele tem que estar em ambiente aquoso. Tem que estar num ambiente aquoso para ele ser estável. Então, o ambiente dele era que ele tentou cristalizar, não tinha umidade suficiente. Então, o DNA estava muito irregular mesmo. Não estava gerando nenhum padrão
que dava para deduzir alguma coisa dali, do resultado dele. Aí conta-se, né, que ele tirou férias com a noiva dele. Ó, isso começou em 1946, mas a gente já vai para 1950, anos. Ele tirou férias com a noiva. Quando voltou, encontrou uma pessoa nova no laboratório, porque o chefe dele, o chefe dele admitiu uma pesquisadora que também estava interessada em DNA, que tinha conhecimento de cristalografia de raio-x, e achou que seria útil colocar mais uma pessoa. Mas só que não falou isso para ele, Wilkins. Não falou para o Wilkins que tinha uma pessoa nova, e ele chegando lá das férias achou que a Rosalind Franklin fosse ser uma assistente dele. Muito pelo contrário, ela não queria ser assistente de ninguém, queria trabalhar o contrário, né? Queria ter assistente. Então, duas pessoas trabalhando com a mesma coisa, no mesmo lugar. Vocês podem já dizer, isso não deu muito certo, não deu. Os dois viraram inimigos, digamos assim, não declarados, mas o inimigo aquele foi antipatia mútua. Ele enciumado com o trabalho dele e antipatia mútua entre eles. Eles não, até por conta da postura dela, porque ela tinha uma postura defensiva por conta do machismo da época. Era uma pessoa muito brilhante e muito inteligente, foi criada num ambiente familiar muito severo, e uma forma de se libertar também naquilo ali. Daí ela foi criada num ambiente muito severo e pai autoritário, e, e, e não gostava também daquele ambiente acadêmico da pesquisa científica na época, que ainda era muito predominavam homens mesmo, e havia aquele clima sabe, aquelas, às vezes, piadinhas veladas em relação a mulheres, em relação a mulheres trabalhando lá, etc. E ela não estava em uma posição de subalterna, ela estava desenvolvendo a pesquisa dela, e ela aperfeiçoou muito, graças a ela que houve aperfeiçoamento do método de cristalografia de raio-x, entre outras coisas, porque ela também era uma pessoa muito séria, muito sisuda, muito fechada. Então, olha, mas ela que aperfeiçoou, você pode ver que ela faleceu, na realidade, com 37 anos, ela não tinha nem completado 38. No ano que ia completar 38 anos, ela faleceu em 58. E eu tinha dito para vocês que Watson, Crick e Wilkins ganharam o prêmio Nobel em 1962. Então, ela já tinha falecido em 1962. Foi de câncer de ovário. Né? Com 37 anos e uns meses. Né? Ela não tinha nem completado ainda 38. Então, ela que aperfeiçoou, olha, ela aperfeiçoou a metodologia da cristalografia do raio-x para o caso do DNA, usando câmeras, úmidas, com vapor, para manter o DNA úmido e estável. E a foto dela, batida por ela, que deu o pontapé, digamos assim, que deu a chance final para o Watson e o Crick fazerem aquilo ali. Mas aí é meio estranho. Peraí. Vamos lá, tem umas coisas anotadas aqui. Então, depois eu volto a falar, assim, vou falando nela à medida que eu estou falando dos outros. Começando em 1950, trabalho no laboratório de Wilkins, aí os dois, Watson e Crick. Watson, aqui está com 24 anos, e Crick com
com 36. Crick era mais velho. 12 anos de diferença mesmo. Aqui, eles mais idosos. Sendo que o Watson é vivo ainda hoje. Né? Peraí. James Dewey Watson, nascido em 1928, 93 anos. E Francis Henry Compton Crick. O Watson era britânico, o Watson é americano e o Crick que é britânico, certo? É uma foto mais recente aqui que eu encontrei, mais recente do Watson. Olha, como eles começaram a trabalhar com isso. Vou começar com o Watson. Depois todos eles se encontram de um jeito ou outro, né? Todos eles, o Wilkins, a Rosalind Franklin, certo? E em universidades diferentes, mas tiveram encontros. O Watson foi uma criança prodígio, entrou para a universidade com 14 anos de idade para fazer biologia. Com 22, tinha concluído o doutorado dele. Eu disse para você, aqui ele está com 24. Em genética. E ele trabalhou com aves. Inicialmente, ele trabalhou com uma genética mais clássica. Ele não tinha muita vocação para física, para química. E só se interessava mesmo para a área biológica. Né? Ele era um menino prodígio, né? Com 22 anos tinha já concluído o doutorado. Pegou direto, assim, a universidade entrou com 14, com 22, acho que foi antes disso. Antes disso já tinha concluído. Não me lembro agora direito a idade. E ele estava em Estocolmo. Não, perdão. Ele foi trabalhar em Cambridge. E em 1951, ele assiste uma palestra do Maurice Wilkins sobre o trabalho que ele estava fazendo com cristalografia de raio-x. E o Watson ficou entusiasmado com aquilo. E falou para si mesmo, eu tenho que estudar isso, eu tenho que contribuir ou elaborar, ou seja, tem que seguir esse caminho aí do Wilkins. Foi por causa da influência de uma palestra de Wilkins, foi dada em um congresso internacional na Itália. Então, aí o Watson procura quem estava trabalhando com isso, com cristalografia de raio-x, perdão, e começa a trabalhar com isso nesse mesmo ano, 1951. Mas vai trabalhar em Cambridge, certo? Procura lá em Cambridge quem está trabalhando. Então, ele foi para o laboratório do Max Perutz. Eu tenho aqui uma foto dele. Espera aí, depois eu volto. Falecido em 2020. Isso aqui é a hemoglobina, o modelo da hemoglobina de 1959, que ele determina, foi pelo trabalho de cristalografia de raio-x. Foi a primeira proteína, primeiro modelo, que hoje em dia seria um modelo meio grosseiro, meio com pouca resolução. Aqui, o grupamento M, o oxigênio aqui, as 4 cadeias, aqui estão representadas com 2 brancas e 2 pretas. Né? Isso é um modelo da época. Ela que já uma foto recente, perto, acho que não, né? Max Ferdinand Perutz era austríaco que emigrou para a Inglaterra, para o Reino Unido, justamente em 1930 e pouco, por causa da ascensão do nazismo. Mais um que ou foi para a Inglaterra, o povo saiu. Era muito mais comum ter realmente ido para a Inglaterra, depois Estados Unidos, um pouco depois. Mais um que, por conta do nazismo, saiu de lá.
Ele era austríaco, se naturalizou britânico. Então, tanto o Watson, em 1951, foi trabalhar no laboratório de Perus em Cambridge, quanto o Crick. Voltando a falar para lá. Enquanto o Crick também foi em 1951. Então, ambos foram lá trabalhar. E o caso é o seguinte: do mesmo jeito que o Watson, que ele é descrito como. Todos os dois eram muito magros, mas o Watson era descrito, ele com 20 e poucos anos, era magérrimo, ou macérrimo, que se fosse dizer. Era um cara magro, ele é descrito assim mesmo, com cabeça empinada de galo, com o joelho pontudo, se sentando com aquele joelho levantado, com todo desengonçado, com meia descendo pelo tornozelo, com roupa maior do que ele, e com aquela cara de que é ligado a 220, né, volts, que está ligado a 220 volts. Casou muito bem com o Crick, também era um outro que era super entusiasmado, super. Que os dois estavam no. Se deu muito bem um com o outro, se tornaram amigos instantaneamente. Falavam o dia inteiro. Falavam sobre coisa de científica, principalmente. Mas era o dia inteiro. E sobre teorias. E o Crick era muito também de dar opinião para tudo. E era de um jeito que se descreve que. É isso, o povo se descreve que pareciam dois moleques insuportáveis. Eram dois tagarelas. E é aquele tipo de pessoa que os próprios ingleses detestam, é aquele tipo de pessoa que está no trem, o Crick, né? Se vocês estavam num trem e senta ao lado de alguém resolvendo palavras cruzadas no jornal, ele era aquele tipo de pessoa que dava palpite, dava pitaco. Ó, essa palavra ali está faltando, essa aí, essa palavra ali. Ou seja, se metia no problema dos outros. Dava pitaco para tudo. Sim. Aí, muitas vezes, eu nem gostava dele, porque ele vinha sempre falando muitas teorias e muita coisa que tinham lido, muitas vezes. Então, e, de certa maneira, eles também não gostavam do ambiente acadêmico, de modo geral. Um dos únicos cientistas que eles admiravam era o Linus Pauling, que trabalhava no Caltech, né, na Califórnia, de Pasadena. O, junto com Robert Corey, lá nos Estados Unidos, né? Por isso que eu coloquei aqui o Linus Pauling, certo? Com a alfa hélice, o modelo da alfa hélice aqui. Linus Carl Pauling foi um físico americano, prêmio Nobel de Química e prêmio Nobel da Paz, nos anos de 1950. Então, era um que ele admirava e houve uma certa corrida entre eles, entre quem publicava primeiro a estrutura do DNA. E Pauling estava na frente, trabalhando com difração de raio-x, já há mais tempo, já era um químico consagrado pelo diagrama de exclusão de Pauling, daquele lá da mecânica quântica, e passou a trabalhar com moléculas de interesse biológico, certo? Que estava trabalhando primeiramente com proteínas, com cristalografia de proteínas, certo? Foi sim. Foi com um artigo. Tanto é que
ele publicou em 1951 um artigo sobre as hélices das proteínas, sobre estruturas secundárias. O nome alfa-hélice, folha pregada beta, é dele. Foi num artigo de 1951. Extremamente difícil, cheio de equações, etc. E, olha, acho que eu não falei que o Watson é biólogo, né? E o Crick era físico. Tá aqui, Crick faleceu em 2004. E o Francis Crick, quando leu o artigo de Linus Pauling, disse assim: nada, ele enfeitou muito esse artigo com essas equações. Ele não precisou usá-las para imaginar, para deduzir como seriam as relações entre aqueles átomos que formam os aminoácidos entre si para gerar estruturas. Basta usar um pouquinho de imaginação, basta colocar, como ele disse assim mesmo, saber quais átomos gostam de ficar juntos um dos outros. Pelas características, se são hidrofóbicos, né? Como é que eles se arrumam? Isso não precisa usar grandes equações. Sabendo que os aminoácidos são 20, etc., e como é a ligação peptídica, etc., dá para usar muito mais a imaginação e o padrão de difração de raio-x já dá sugestão. Até porque, eu não falei para você, mas o método na época era meio grosseiro. Realmente, recentemente, o método foi muito aperfeiçoado, até por conta do uso de computadores. A difração de raio-x, não vou dizer hoje em dia, já tem umas décadas, mas vamos lá, qual é o estado atual da difração de raio-x? É como no laboratório Sirius, lá da Unicamp, que era o Laboratório Nacional de Louis Sigleton, que não é uma coisa que cabe numa sala, é para ser um galpão. O que gera o raio-x com energia para o estudo de difração de raio-x, hoje em dia, para que tenha um comprimento de onda muito pequeno e para que o padrão de espalhamento tenha muita resolução, então se usam equipamentos enormes e os cálculos são feitos por computador. Então, hoje em dia, digamos assim, um cristal de proteína, que tem proteínas, certo? O padrão de espalhamento dá para ver o anel fenílico de uma fenil, aquele anel benzênico da fenilalanina. Dá para ver o formato realmente ali de anel. A resolução é tão boa. Junta essa alta resolução com sequenciamento de aminoácidos e com o conhecimento que já se tem de como é, o conhecimento empírico. Tem o sequenciamento, tem a forma da proteína. E se sabe que tais tipos de aminoácidos tendem a gerar alfa-hélice, tais a folha pregada beta, tais formam aquelas alfas. Se consegue resolver a estrutura de uma proteína com altíssima resolução em pouco tempo. Não é à toa. Se vocês pegaram um livro de bioquímica e começam a ver lá aquele monte de imagens de modelos de proteínas altamente. Vídeos, tem demais vídeos até no YouTube, vídeos sobre de metabolismo, mostrando outros assuntos, até imunologia, mostrando membranas celulares com as proteínas, com a forma, aquilo ali é em alta resolução, o que se deduziu. Certo? Então, mas vamos lá, nessa época, era muito mais feito por... Como a difração era meio grosseira, dá uma forma bem geral de como é que era aquela proteína ou aquela molécula. O resto era muito mais a imaginação, o conhecimento de química que se tinha para imaginar como é que aquelas moléculas se encaixavam umas nas outras, né?
Um problema inicial, tanto do Watson quanto do Crick, é que eles não tinham conhecimento de química. Um geneticista e outro físico que tinha conhecimento de difração de raio-x. Sim. Mas eles apanharam um pouquinho a partir daí para elucidar o modelo do DNA. Foi a partir desse ano, em 1951, mesmo, com a publicação do trabalho de Pauling sobre as alfa-hélices, certo? E Crick se inspirar e ver que o Linus Pauling não precisou usar tanta matemática, assim, no final das contas, aquilo era só enfeite. Aquilo ilustrava, teoricamente, o que ele estava mostrando, mas a prática, ele usou muito mais imaginação para elucidar o modelo. E os dois conversando disseram, por que ele não faz o mesmo para o DNA? Pega modelos, vai encaixando, vê como é que eles ficam. Aí foi. Por que ele não faz o mesmo? Então, foi a partir daí que eles começaram a querer montar o modelo DNA a partir de modelos de proteínas. Perdão, modelos moleculares mesmo. Como esses assim, né? De montar. Espera um instantinho. De vez em quando... Não. Desse parecendo de montar, né? Então, vamos lá. Nesse ano mesmo, de 1951, certo? Voltando a contar a história, nesse ano mesmo de 51, o Watson assiste uma palestra da Rosalind Franklin, lá no King's College. Lembre-se que os dois estavam trabalhando com Max Perutz lá em Cambridge. Então começaram. E mesma coisa, eles também tentaram, eles entraram em contato com Wilkins, tudo aí. E nesse mesmo ano ele propõe um modelo e convida o pessoal do King's College para ver o modelo deles. Foi o Wilkins, a Rosalind Franklin e um orientando de Rosalind Franklin, que era o Ray Gosling, o nome dele. E a Rosalind Franklin, que os outros foram mais educados, mas nesse modelo de 1951, ela detonou. Só faltou dizer, vocês não esqueceram a química do ensino médio? Como é que... Porque o modelo inicial, eles estavam... Olha, eles estavam pensando em que os grupos fosfatos fossem a ponte estrutural para formar a hélice. Eles já estavam imaginando que seria uma estrutura helicoidal de fita dupla, considerando os padrões de difração de raio-x. Mas, inicialmente, eles botaram em contato uns com os outros, foi o grupo fosfato. E as bases para fora. Eles não tinham ideia para parear as bases nitrogenadas. Eles pensavam que era a ligação covalente entre os grupos fosfato. Certo? E quando isso aconteceu, a molécula ficou extremamente compacta, contorcida, e outra coisa. A Rosalind Franklin percebeu como é que as moléculas de água vão se encaixar aí. Essa molécula não é estável. Olhou assim, disse, isso não tem estabilidade nenhuma. As moléculas, ela não vai conseguir interagir com moléculas de água, etc. E apontou uma série de outros erros. Então,
Lá eles voltaram a trabalhar nesse negócio, certo? Em 1950, eles não achavam... Tem um trabalho em 1950 de um austríaco na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, que é Erwin Chagaf. Erwin publicou em 1950 que há uma proporção entre adenina, timina e citosina e guanina, ATCG, sempre a mesma proporção. E Watson e Crick não imaginavam que tivesse alguma coisa a ver. Inicialmente, que tivesse alguma coisa a ver. Em 1951, nessa fase, ele não imaginava que tivesse alguma coisa a ver essas proporções das bases nitrogenadas com a própria estrutura do DNA. Então, o que aconteceu? Um pouco antes dele realmente abrir a cabeça, não, é isso, de dar o insight, né? O Max Perutz, foram dois fatos que aconteceram, certo? No comecinho de 1953, depois de quebrar muita cabeça, em 1953 acontecem duas coisas que favoreceram a ele. Em primeiro lugar, o Watson, conversando com Wilkins sobre o resultado, sobre os que eles estavam pesquisando, né, ambos. O Wilkins mostra a foto, a chamada foto número 51, de Rosalind Franklin, do padrão do DNA, justamente essa aqui. Nesse clássico desenho aqui, esse aqui está como na forma de desenho, mas esse padrão aqui foi ela que tirou a foto em 1951. 53, perdão. Pouco antes, que eu estava falando em 51, né? Mostrou para... Wilkins mostrou para Watson. Porque ele estava na hipótese de Wilkins, porque Rosalind Franklin estava de mudança. Ela não tinha autorizado em nada, estava de mudança de laboratório para uma outra instituição. Ela estava de mudança e ele pensou que ela tinha abandonado o projeto dela. Certo? Então, de certa forma, ele mostrou que ele pensou que ela ia mudar. Estava de mudança lá de instituição, que não ia trabalhar mais com isso e que estava deixando para lá os resultados. E o Wilkins foi com o orientando dela. E só mostrou para mostrar para o Watson. E era, até então, a melhor foto do padrão de difração de raio-x que eles obtiveram. A mais nítida, a mais regular. E ele guardou de memória, depois rabiscou, fez um desenho assim, daquele padrão que ele viu, e mostrou para o Crick. Isso no começo do ano de 1953. Ao mesmo tempo, no final do ano de 1952, anterior, houve uma comissão entre as instituições, formou-se uma comissão e que Max Perutz fazia parte, ou seja, o chefe deles, fazia parte de fazer... Eles foram avaliar os trabalhos desenvolvidos em outras instituições. Então, foram para o King's College. E o pessoal do King's College apresentou relatórios do que eles estavam fazendo, de quais resultados que eles tinham até então, e mesmo resultados não publicados. Era um resultado não publicado. E o Max Perutz, sabendo dos orientandos dele, dos subordinados dele, que estavam trabalhando com DNA, apresentou um relatório que era de Wilkins e Franklin, de Rosalind Franklin, para eles. Então, ali estavam todos os dados mais recentes dos padrões e das análises do DNA e que indicavam, de fato, que os grupos fosfato deveriam estar na superfície, deveriam estar para fora.
e outros dados que fizeram com que eles passassem. Isso foi no começo de 1953. Em março, certo? Para vocês terem uma ideia, comecinho de 53, eles pegam esse relatório lá do pessoal do King's College, que o Max Perutz deu para eles, porque não estava carimbado. O Max Perutz depois contou, não estava carimbado como sigiloso. Para ele era um relatório público, mesmo tendo dados de pesquisa não publicados ainda. Então, deu para eles. Estavam trabalhando com isso, né? E eles, olha, foi em janeiro de 53 que ele entregou. E foi no final do ano de 52 o relatório. Em janeiro de 53 ele entrega. Em março de 53 eles terminam o modelo do DNA e em abril eles publicam. Certo? E foi meio por acaso que eles viram esse pareamento, porque eles tinham, para orientar também, modelos em cartolina das bases nitrogenadas e viram que, justamente, quando se coloca adenina e timina e citosina e guanina, eles ficam com as mesmas proporções de tamanho moleculares. De tamanho. Ficam as mesmas proporções. Você não pode colocar duas iguais juntas. Aí a cabeça deles, né, se abriu. Aí, então, um pareamento por complementariedade. Isso, adenina se complementa com a timina, citosina com guanina, e assim vai, e isso estabilizou a estrutura do DNA, porque forma uma estrutura interna de tamanhos iguais. Se colocar timina com timina, a adenina não ela fica todo troncho, né, todo torto, todo desigual. Mas quando coloca esse pareamento, aí se lembraram, né, que do trabalho do Chargaff, de 1950, que as proporções, por isso que as proporções são iguais, de adenina e timina, e citosina e guanina, porque elas estão pareadas, vêm aos pares, certo? E isso já é um indicativo, né? Olha, antes de eles publicarem em março de 1953 e publicaram em abril, eles chamaram o pessoal do King's College, né? Wilkins, a Rosalind Frank, eles chamaram de novo. E o Gosling, para olhar o modelo deles, para opinar sobre o modelo desse estava bom. Aí já o Rosalind Franklin viu que eles estavam certos. Quando olhou aquilo, que eles deviam estar certos mesmo. Em abril de 53, ele publica o artigo. Eu tenho uma cópia xerocada dele, desse artigo, na Nature, que eles publicaram, na britânica, né, no periódico britânico. Science é americano. Então, nesse mesmo exemplar de abril de 1953, tem um trabalho de Wilkins sobre os resultados, aqueles resultados, porque o que eles publicaram uma proposta de modelo, certo? Justificando tudo do porquê ali. O Wilkins também publicou com os resultados de difração de raio-x, corroborando aquele modelo, e Rosalind Franklin com o Ray Gosling também publicaram. Foram 3 artigos nesse mesmo exemplar. Certo? E em 1962, os 3 ganharam o prêmio Nobel. Né? No próprio artigo de 1962, de Watson Crick, ele já comenta sobre as implicações daquele modelo. Porque com a complementariedade entre uma fita e outra, já é um indício de que aquilo ali permite que a fita seja copiada,
cada uma delas é copiada e gere duas idênticas. Copiada usando o par de base complementar e nucleotídeo para isso. Eles já no artigo já estavam indicando sobre a possibilidade de que a replicação do DNA fosse por conta disso. Se ele se multiplicasse, a gente sabe que sim. Que o modelo deles depois foi aperfeiçoado, que é a variação do DNA-A, o DNA-C, algumas variedades. E depende também do DNA, se ele está com o estado da cromatina, mas isso é coisa posterior. Olha, no artigo deles, eles têm a proposta de um modelo da estrutura do DNA. Mas acontece que essa proposta foi muito bem sucedida. Certo? Realmente foi muito bem sucedida e se desdobrou no que a gente já conhece. A partir daí, de 1953, né, para cá, a partir de 1953, aí os anos seguintes. Tanto é que em 1962 já tinha a proposta do dogma central. É bem antes disso, né? De proteína, DNA, RNA, proteína. Certo? E a elucidação do papel do RNA também, RNA mensageiro. E existe outros mais recentes, mas o mensageiro, o ribossomal e o transportador também se elucida, e todos os mecanismos de replicação, as enzimas responsáveis por isso, todos os mecanismos vão sendo elucidados, né? A partir daí, nos anos 60, 70, já no final dos anos 60 já tem a técnica de DNA recombinante, de engenharia genética, especialmente nos anos 70, acho que foi no final dos anos 70, se cria, se produz, começa a técnica de produção de insulina por bactérias, a partir de plasmídia de bactérias, de inserir o gene da insulina em bactéria para ela produzir a insulina. Certo? A gente ainda tem tempo antes da... Então, Pauling, e que eu citei, né, Linus Carl Pauling, uma curiosidade sobre ele, sobre o final da vida dele, tanto é que quando eu estava na graduação, até no mestrado, quando eu ainda estava no mestrado, ele era vivo ainda, né? Eu terminei antes de 1994 o mestrado. Né? E terminei em 93, era vivo ainda. Eu me lembro de um colega meu falando sobre aquela história da vitamina C, porque foi no final da vida dele. Olha, o Pauling, ele começa como físico, como químico quântico, um trabalho em química quântica, um diagrama de exclusão de Pauling, depois vai para proteína. Eu até não esqueci de contar. Foi que ano isso mesmo? 1953. No começo do ano de 53, nessa mesma época aqui, eu esqueci de contar, Pauling, ele publica um artigo sobre o modelo DNA, certo? Antes de Watson e Crick, que eles leram nessa mesma época que eles estavam voltando, recapitulando para vocês, né? Foi no comecinho de 53, eles recebem os resultados daquele relatório por parte de Peru, se entrega para ele aqueles resultados, certo? E o Crick, Watson vê aquela foto de frações raio-x que o Wilkins mostrou, e comecei em janeiro de 1953 há a publicação de um artigo do Pauling
sobre uma proposta de modelo DNA. Eles ficaram... nossa, ele ganhou da gente. Ficou pensando assim, agora ele ganhou da gente. Passou na nossa frente. O clima de competição estava muito grande lá. Quando Craig lê o artigo, disse, eita, é aquele modelo errado com os fosfatos para dentro. Todo furado o modelo, todo errado, e ele publicou. Aquele que Rosalind Franklin condenou, que é exatamente o mesmo. Todo mundo estava insistindo na história de que os fosfatos deveriam ser a parte central e as bases hidrogenadas para fora. Eles disseram, ele cometeu esse erro e publicou. Aí se aliviaram. Aí ficaram aliviados daquilo. Certo? Sim, então, realmente, Pauling também deu grande contribuição à bioquímica na parte de estrutura de proteína, da base da estrutura de proteínas, que é as estruturas secundárias, né? Graças a ele. E nos anos 1950, no auge da Guerra Fria, certo? Ele participou muito de campanhas pacifistas. E por isso ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz também. No começo dos anos 50 foi de Química, e acho que uns 2, 3 anos depois ganhou o da Paz. E nos anos, acho que 1970, já com uma certa idade, é por aí, ele estava com 70 e poucos anos nessa época, nos anos 70. Ele começou com uma história da vitamina C. Isso é só uma curiosidade, porque o pessoal disse que ele já estava ficando já estava velho e se metendo em coisas pseudocientíficas, depois de certa idade, de dizer que, não sei se vocês sabem, mas nos anos 70 se teve uma moda, que foi por conta dele, de que a vitamina C, a partir dos anos 70, ou do final dos anos 70, sei que na minha época de estudante de graduação tinha isso, e que altas doses de vitamina C eram que ele tomava, ele dizia assim, altas doses do tipo 16 gramas por dia. Era excelente para a saúde, porque vitamina C é antioxidante. Mas a gente só absorve 500 miligramas por dia. E o resto? Aí tinha gente que dizia, não, esse negócio é porque o próprio ato dos rins se livrarem desse restante é que está provocando benefícios indiretos. Olha, nunca foi comprovado que altas doses de vitamina C, assim do tipo 14 gramas, 16 gramas, não me lembro o valor, mas um valor assim mesmo, realmente fizesse bem. Realmente fizesse bem. Nesse quadro negro aqui, porque tem escrito aqui ascorbate, stimulate. Ascorbato estimula produção de... Falando de vitamina C aqui, desse trechinho. Eu comecei a falar sobre isso com vocês e não tinha reparado aqui, nesse quadro, carregado, não bem antididático, né? Carregado de informação que tinha aqui, nessa história da vitamina C. Então, o final da vida dele foi essa campanha em prol da vitamina C, que ninguém entendia porque ele se meteu nisso. Essa defesa de tomar altas doses de vitamina C. Isso é daquelas... Faz parte de um certo modismo que tem de vez em quando na medicina, né? Vários motivos que a medicina... Olha, nessa mesma época, final dos anos 70, começo dos anos 80, ovo era veneno. Né? Não se podia comer ovo. Tinha gente que dizia que só podia comer 2 ovos por semana, por causa do colesterol. É assim, né? E assim vai.
entre outras coisas. Então, até hoje em dia, se tem muitas dúvidas, justamente questão alimentar e questão médica gera ansiedade nas pessoas, quando se trata de saúde, tratamento, porque envolve a saúde, envolve uma coisa que a gente tem horror, que é a morte, né? Você querer se alimentar para viver mais, entendeu? E ele defendia que prolongava a vida, tanto é que ele já estava idoso. Ó, ele faleceu em 1994. Que ele tinha uma saúde muito boa, isso é por causa dessas doses altíssimas de vitamina C, mas tem muita gente que não toma essas doses altíssimas e vive 100 anos também. Mas vou tentar aqui o Max Perutz. Certo? Aqui, vamos ver com o que eu vou continuar aqui com você para terminar as. Parar aqui por enquanto a apresentação. Eu queria alguns comentários. Realmente, ao longo da semana, eu vou pensando sobre isso, considerando que a gente viu a aula passada e essa, a partir da aula passada e essa, e que a gente tem visto, realmente, o que dá certo em pesquisa científica e o que não dá. Você pode notar que teorias, quando são elaboradas, foram elaboradas a partir de resultados experimentais inconclusivos, mas que, por conta de preconceitos, como no caso da eugenia, estou falando de eugenia e do lisencoísmo, a eugenia tinha até mais resultados do que o lisencoísmo, certo? Olha, você pega e elabora toda uma teoria a partir de resultados tendenciosos. Deu no quê? No caso da eugenia. E no caso do lisencoísmo, ele vai elaborar uma teoria com base no lamarckismo, que é uma teoria sem resultados experimentais, sem nada corroborando. Olha, aquelas leis de Lamarck é da imaginação dele. Eram plausíveis no começo do século XVIII, mas em termos de metodologia científica, ou epistemologia mesmo, a partir de epistemologia, são baseadas em quê? Né? Em nada. Em muita coisa, imaginação mesmo. Tem uma ou outra coisa, né? São plausíveis porque elas permitem explicar, e na época, mas os resultados experimentais posteriores não são favoráveis àquela teoria de Lamarck. Aí Lysenko pega alguns resultados de plantas, de hibridização de plantas, alguns resultados que envolvem, por exemplo, a enxertia. Pegou isso, pegou a teoria de Lamarck e elabora toda uma disciplina de hereditariedade a partir daí, a partir de quê? Do nada. De nada, é evidente. De nenhuma evidência mesmo. Deu no que deu. Então, quais são... A gente tem que começar a examinar realmente quais teorias realmente são científicas. Por que elas são científicas? E a questão não é... Uma coisa que acho que tem que ficar bem clara para vocês é que a metodologia científica não é algo determinada, não é uma coisa determinada pelos cientistas. Não, não é pelos cientistas.
o que determina a metodologia científica é a natureza. Os métodos que os cientistas desenvolvem são métodos que se desenvolvem a partir da natureza, a partir do que a gente sabe sobre a natureza, e tem que ser baseados na natureza. Certo? Eu, eu não gosto de dizer que essas são evidências científicas, são comprovadas cientificamente. Não, a comprovação não é científica, é natural, é da natureza. É o que a gente é, verifica usando métodos pautados na natureza. Na realidade, a ciência é uma investigação da natureza. Ciências naturais é uma investigação do que acontece na natureza, de fenômenos naturais. Então, obrigatoriamente, tem que prestar atenção na natureza, coisa que para poder desenvolver uma teoria a partir daí, toda uma construção de conhecimento, todo um discurso a partir daí. E isso, coisa que o Galton não fez. Desenvolve todo um conhecimento, e nem os eugenistas prestaram realmente atenção na natureza. Eles estavam prestando atenção nas próprias ideias e usando dados obtidos por métodos naturalísticos para justificar isso. Mas eles estavam se baseando não é na natureza, e sim nas ideias deles, dos eugenistas. E Lysenko, mesma coisa, ele não estava se baseando em resultados naturais. Mesma coisa foi os anteriores, como o flogisto, todas as coisas. E as pseudociências também estão baseadas. Então, a questão não é... A questão é que eu acho que pode ser colocada de forma mais simples. Que você não pode desenvolver explicações para fenômenos naturais se você não conhece os fenômenos naturais. Se você não tem o conhecimento do próprio fenômeno. Oi. Né? Você não conhece o fenômeno, como é que vai? Primeiro tem que conhecer o fenômeno. É para poder desenvolver uma teoria para explicar o fenômeno. Né? Então, o Mendel foi bem sucedido o trabalho dele por conta disso. Porque ele foi investigar o fenômeno. A partir... Não se conhecia nada, então vai do mais simples. E se investiga fazendo a investigação experimental, com controle, com separando as variáveis. Mesma coisa, os Morgan e os que trabalharam como Dobzhanes, com as drosófilas, fizeram o mesmo jeito, o mesmo procedimento, como fez o Avery a respeito das cepas virulentas e não virulentas. Ele usou uma metodologia realmente científica, que é uma metodologia baseada naqueles fenômenos, a partir daquelas evidências naturais, para poder depois falar de explicar. Como o Avery, que a gente viu hoje, que fez um monte de testes para mostrar. Não pode ser lipídio, o fator transformador. Não pode ser proteína, não pode ser açúcar. E é o DNA, para chegar ao DNA. Ele não usou imaginação. Eu falo assim, não usou... Tudo bem, se usa a imaginação para poder elaborar os experimentos, para poder ir elaborando as hipóteses. Realmente se requer muita imaginação. Certo? Requer muita imaginação. No caso do Watson Crick, de qualquer maneira, ele tinha dados empíricos que eram os resultados da cristalografia dos raios-x, as proporções de pares de base, de DNA, de timina, adenina,
citosina guanina, isso já era de conhecimento, isso que realmente abriu a cabeça deles. Mas, ou seja, é conhecimento que já se tinha na época. E, na realidade, eles não elaboraram uma teoria, elaboraram uma proposta de modelo, que foi bem sucedida, porque depois aquele modelo foi altamente corroborado pelo resultado seguinte. O resultado seguinte. Então, também a gente não pode dizer o seguinte, que o Watson e Crick descobriram o DNA. Vocês viram que eles não descobriram coisa nenhuma. Eles mal fizeram... Eles viram o resultado dos outros, né? Eles viram o resultado dos outros, do Wilkins, Rosalind Franklin, né? É o nome mesmo dele, Chargaff. Viram o resultado dos outros para elaborar aquele modelo e usando também o conhecimento que já já se sabia de química, de como é a molécula da timina, da citosina, isso dos grupos fosfato, isso já se tinha conhecimento. Das proporções, como era o modelo, a composição de átomos, já sabia. Então já sabe muito bem o que já sabia muito bem o que era polar, o que era apolar, ou seja, hidrofóbico, hidrofílico, cara. Agora eu me lembrei até, o grupo fosfato tem um grande problema, é que ele tem carga negativa em pH 7. Certo? Um dos grandes problemas de colocar grupo fosfato para dentro e apertado é a repulsão. É a repulsão da carga negativa. E se contornou colocando uma carga positiva ali, um íon de carga positiva, mas foi arbitrário. De qualquer maneira, não era suficiente para estabilizar, colocar um íon positivo, uma coisa assim. Né? Os fosfatos não podiam estar para dentro. Justamente, eles ficam para um lado de fora, com carga negativa, e num ambiente aquoso. Né? Se você pega e dá uma olhada na estrutura da dupla hélice do DNA, justamente aquela distribuição é para ficar estável num ambiente aquoso. Além do mais, o pareamento das bases nitrogenadas é por pontes de hidrogênio. Então, o pareamento é fraco, mas no ambiente aquoso, aquilo fica estável. É suficiente para dar estabilidade. As pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas e o ambiente aquoso ao redor. Ou seja, dá estabilidade, mas é uma estabilidade que não é difícil de ser quebrada. Então, a cadeia DNA tem que ser separada para ela poder ser replicada. Tem que se separar. Então, não podia ser também um pareamento covalente. Realmente é muito mais simples para separar. E outra coisa que o DNA é muito, para um nível celular, ele é muito fininho, muito delgado, então ele pode ser muito bem compactado. Então tem aquela própria característica de ser uma molécula compacta, né? De ser uma molécula compacta, ser uma molécula e que permite o código. Né? Uma coisa que se desenvolveu ao longo depois disso foi saber o que é como é a informação do DNA. Ele tem informação, mas como é que é? Então, se determinou que a cada 3 pares de base, de DNA, a cada 3 pares de base, a gente tem um aminoácido. E tem outros códons como de parada, de início, e tem códons que não são, e tem códon, e alguns códons redundantes, que 2 deles pode formar o mesmo aminoácido. Mas, então, e o RNA mensageiro como intermediário, ou os RNAs, como eu já vi um colega falando, né, que depois do genoma humano, a situação está meio, na genética ficou meio
balançada, depois da epigenética, do genoma humano, em que está muito difícil de você especificar categoricamente uma sequência de DNA como um gene, que é a coisa muito mais complexa do que isso. Sequência ser um gene é muito mais complexa, porque tem sequências que fazem outras coisas, né? E por isso também aquela história do DNA lixo está se abandonando. A maior parte do DNA não serve para decodificar em proteínas, mas não significa que o resto não tenha utilidade. Tem, sim, tem muita coisa na parte regulatória que é muito importante, e da recombinação. Isso, né? Então, esse colega que foi professor Sávio Torres, Sávio, de genética, é, que fazendo uma analogia, o DNA funciona como um manual de instruções. É só um manual mesmo, é só o livro lá, o manual de instruções. Ele não faz nada, ele só dá as instruções. E, aliás, essas instruções têm que ser lidas, que é o RNA que vai fazer essa leitura e com a ajuda de proteínas. Então, mais ou menos assim, o DNA é só o manual de instrução de uma fábrica, os RNAs funcionam como a gerência e a administração, toda a parte administrativa e de muita coisa, e as proteínas são os operários. As proteínas funcionam como os fazem tudo, o que fazem realmente as coisas na prática. E a gestão é toda por parte dos RNAs. E o DNA não faz nada, é só o manual de instruções de como funciona aquilo ali. Certo? E por isso que ele é capaz de ter muita informação, porque de ser muito compacto. É justamente porque ele não faz. É justamente porque ele não é dinâmico, né? Não... Vamos lá, pessoal. O que tenho agora... Professor, Oi. Você pode explicar um pouquinho sobre esse DNA lixo que você faz? Lixo, é? Olha, há um tempo atrás, isso é uma coisa mais recente, porque isso está se vendo que não é bem assim. Final dos anos 90 para cá, se viu que tem muita sequência de DNA, até os anos 90. Tem muita sequência de DNA que não é decodificada em proteína. Muita. Predomina em relação às que são codificadas. E se considerava que o gene era apenas aquela sequência de DNA que é transcrita para RNA mensageiro e depois traduzida para proteína. Seria isso. Ali é o gene. Mas se viu que é coisa muito mais complexa do que isso. Isso está mais recentemente, certo? Porque esse pedaço, essa parte de DNA que não é codificada em proteínas, começou a ser chamada de DNA lixo, que não servia para nada. Não sabia por quê, era produto da evolução, não estava ainda sabendo por quê. Mas muitas dessas sequências que não são codificadas em proteínas, se observou mais recentemente que tem função, sim. Se tem função, não é lixo. É simplesmente porque a função não é codificar em proteína, mas a função é funcionar como área de regulação da cromatina, e entre outras coisas. Ou ser ponto de regulação da própria expressão gênica, entre outras coisas. Né? Então, não é lixo. Ainda tem muita coisa que não se sabe para que serve, muitas sequências, mas provavelmente tem funções regulatórias, certo? Porque regulatórias, e também permite outra coisa, uma flexibilização da expressão do próprio gene, e isso pode ser consequência também da nossa evolução, da evolução dos seres vivos. Tem um repertório muito mais amplo de material genético ali que permite
ao longo da história evolutiva, digamos assim, tem uma plasticidade. Permite uma coisa muito mais plástica para as futuras possíveis gerações, né? Que a gente acumulou muita coisa, que isso tenha muito a ver com essa história evolutiva. E não pode ser, só porque ele não é traduzido em proteína, não quer dizer que não tenha função. Resumindo, mas nem por aí. Né? Porque agora eu não sei dizer de cabeça, de memória, o que é. Não, tal sequência, porque eu não tenho conhecimento assim, genético molecular a esse ponto. Mas tem muitos pedaços do DNA, por exemplo, que são alvos da metilação, certo? Por exemplo, quando o DNA é metilado, e são regiões que não são transcritas em proteína. Quando o DNA é metilado, aquela área do DNA se afrouxa na cromatina, e isso facilita o acesso de enzimas. E isso permite que aqueles genes sejam mais facilmente expressos. Isso faz parte da regulação epigenética. Aquele DNA metilado, em muitos casos, pode se tornar hereditário. Então, pode estar lá na célula germinativa e passar, ou seja, o zigoto já começa com aquele gene metilado, né? Aquela área do DNA, não vou falar gene, aquela área do DNA já metilando, já propenso àquela expressão gênica. E assim vai. Eu quero me lembrar de outros exemplos, mas assim de cabeça não sei. Então está se revendo muita coisa disso aí, sobre esse DNA lixo. Até porque o número, o caso do genoma humano, se viu que o número de genes que codificam o nosso genoma é coisa de 26 mil, enquanto que o número de genes de uma... Os valores exatos eu não sei agora, tá? Minha memória... É que tá, memória... Eu dizer minha memória não é mais confiável. Não, memória não é uma coisa confiável mesmo, pronto. A gente, às vezes, cria muita memória para si mesmo, inconscientemente. Memória não é algo confiável, o melhor que seja. A gente treina a memória, mas é outra história. Mas, olha, digamos assim, o genoma humano viu que a gente tem 27 mil genes. Aí se verificou que o genoma de uma levedura tem 24 mil. Não é muito menor. Pensava-se que o nosso genoma tivesse uma quantidade de genes muito superior ao organismo mais simples, mas não é bem por aí. Não é bem por aí. Né? Que a questão também é dos processos regulatórios de como esses genes são expressos. E como esses genes são combinados. Porque uma característica fenotípica pode ser resultado de uma quantidade enorme de genes combinados entre si, e um gene pode, em um único pedaço de DNA, pode gerar mais de uma característica fenotípica. Não é bem... Então, não é coisa não é tão assim, linear. Não é tão linear. E temos que... a gente tem que se lembrar que o DNA não existe sozinho. Quando um novo ser surge, ele surge a partir da união de um óvulo com um espermatozoide. Isso é possível surgir a partir daí. Tem que estar o óvulo inteiro, que é uma célula. Então, o novo ser só vai surgir a partir de duas células que se fundem, formando uma célula que é o zigoto. Então, a célula tem todas as organelas, tem um núcleo, tem todas as moléculas ali. RNA, tem o DNA, mas tem o RNA, tem proteínas, tem organelas já prontas, que vão ali se alimentar para aumentar a quantidade de moléculas para poder se dividir, começar a se dividir. Vão pegar os nutrientes básicos que precisa para começar a se dividir. Então, o que nós herdamos são as células inteiras com a instrução, né, para fazer novas.
células. Então, a gente tem que lembrar que o DNA só está ali com as instruções, né? Para fazer as novas células. E à medida que as células vão se dividindo, elas vão chegar a um ponto que elas começam a se diferenciar, à medida que elas estão se afastando uma das outras, em ambiente químico diferente. Começa a se diferenciar a partir daquela programação. Então, realmente, a nossa questão de desenvolvimento embrionário também envolve esse pontapé inicial, que é o que está presente naquelas células mesmo, além do DNA. Certo? 10 horas. São 10 horas. Vamos dar um intervalo, pessoal. Tá? Para a gravação.